Meu nome é Raquel Ventura e tenho 36 anos. Sou analista sênior de dados em uma empresa de logística, o que é uma forma elegante de dizer que passo meus dias dentro de planilhas, transformando pânico em probabilidade e avisando as pessoas quando os instintos delas estão prestes a levá-las direto para um desastre mensurável. Gosto de números porque eles não discutem de volta. Se uma célula diz 4.812, é 4.812. Não vira quase 10.000 porque alguém se sente envergonhado. Não amolece para poupar o ego de ninguém. Fica ali, honesto e imóvel. Sempre confiei mais nisso do que nas pessoas. 3 anos atrás, comprei meu apartamento de 2 quartos. Preço de compra, R$ 620 mil. Entrada, R$ 460 mil. Parcela do financiamento, condomínio, IPTU e seguro juntos, R$ 12.300 por mês. Conheço esses números como algumas pessoas conhecem as datas de aniversário dos filhos ou o pedido de café do namorado. Eles me acalmam, me lembram que o que tenho, construí com cuidado. Sou a mais velha de 3. Minha irmã Letícia tem 34. Meu irmão mais novo, Tiago, tem 29. Nossos pais nos tiveram jovens, cansados e sempre a um boleto atrasado de uma crise. Crescer foi ver contas espalhadas na mesa, envelopes de dinheiro na gaveta da cozinha já prometidos a 3 problemas diferentes. Eu era a criança que alinhava os avisos de atraso por data de vencimento e ordenava qual desastre explodiria primeiro. Raquel, você é tão responsável, minha mãe dizia quando eu tinha 13 anos, me entregando a lista do supermercado e o cartão dela como se eu fosse uma segunda adulta na casa. Parecia elogio quando eu era pequena. Não era. Era treinamento. 2 décadas depois, o padrão nunca parou de verdade. Mamãe ainda liga para perguntar se posso entrar no sistema e ver por que a conta de luz está estranha. Papai ainda finge confusão com o internet banking quando um pagamento atrasa. Tiago esquece de me pagar quantias pequenas que, somadas, viram milhares se você empilhar meses suficientes. Mas Letícia sempre foi a mais perigosa porque ela entendia exatamente onde estava meu ponto fraco. Os filhos dela 4, de 10, 8, 5 e 2 anos. Conheço as idades como conheço itens de custo, porque toda conversa com ela volta para o quanto tudo é caro, o quanto ela está exausta, o quanto a vida é impossível, e como eu não entendo porque só cuido de mim mesma. Essa última parte é só meio verdadeira. Não tenho filhos, tenho um financiamento, um emprego exigente e um reflexo de vida inteira de dizer sim toda vez que a palavra despejo chega perto de uma frase. 2 anos atrás, ela me ligou chorando tanto que mal conseguia entender. É só por este mês, disse. O proprietário está sendo horrível. Estamos devendo R$ 3.300 e se não pagarmos, ele começa o processo. As crianças não podem ficar na rua. Transferi o dinheiro naquela noite. Depois vieram outros R$ 2.200 no mês seguinte, R$ 1.600 para manter a luz, roupas escolares, supermercado, problema no carro que o Bruno estava consertando. Porque sou quem sou, abri uma planilha e chamei de Empréstimos Letícia. Em 18 meses, o total subiu silenciosamente para R$ 40 mil. Toda vez que eu tocava no assunto, a conversa virava culpa. Não estou pedindo para você dar, Raquel. Ela dizia naquela voz magoada que usa quando quer que a generosidade pareça obrigatória. Estou pedindo para emprestar. Vamos pagar quando as coisas acalmarem. Você ganha bem. É fácil para você dizer não quando sua vida é estável. Engraçado. Eu nunca realmente disse não. A chave de emergência veio depois. Ela precisava deixar as crianças uma tarde enquanto resolvia algo no escritório da locadora. E seria muito mais fácil se tivesse uma chave só por precaução. E se algo acontecer com você? Disse. Pelo menos a família pode entrar e regar as plantas. O que aconteceu de verdade foi que meu apartamento virou lentamente uma extensão da vida dela. As crianças vinham o tempo todo. Lanches desapareciam. Minhas contas de streaming viravam propriedade pública. O acesso de emergência virou conveniência e a conveniência virou expectativa. Eu não odiava ter meus sobrinhos por perto. Eu os amo. Esse era o problema. Todo sinal vermelho era arquivado em
Melhor isso do que ser a tia fria que diz não para crianças. Ninguém realmente te conta o que acontece quando você vira a pessoa responsável em uma família disfuncional. Eles não te agradecem, não te protegem, usam sua competência como um cartão de crédito sem limite e depois agem como se estivessem pessoalmente feridos na primeira vez que você pede para ver o extrato. A primeira rachadura real veio em abril, às 22h42. Letícia me mandou mensagem: "O que você faz com o segundo quarto mesmo?" Respondi que era meu escritório. Ela rebateu: "Que desperdício! Você nem trabalha de casa todo dia." Depois: "Estamos pensando em morar mais perto de vocês. As escolas daqui são péssimas. Vamos conversar domingo." Não conversamos no domingo. Em vez disso, ela anunciou: "Estávamos na casa dos meus pais comendo frango assado seco, enquanto a televisão murmurava ao fundo e as crianças corriam pela sala como uma tempestade para a qual ninguém se preparou." Era o tipo de jantar de família que sempre parecia a um boleto de virar briga. Eu estava no meio do prato quando Letícia bateu o garfo no copo. "Então", disse ela animada, sorrindo de um jeito que me deixou inquieta antes mesmo de saber por quê. "Tomamos uma grande decisão." Olhei para cima. "Vamos morar com a Raquel por uns meses." Por um segundo, achei que ela queria dizer perto. Mesmo bairro, talvez mesma rede de escolas, perto o suficiente para os jantares de domingo ficarem mais frequentes e minha mãe ficar sentimental demais. Então ri. Depois vi os rostos dos outros. Minha mãe parecia contente. Meu pai assentiu como se o plano finalmente tivesse se encaixado. Bruno se recostou na cadeira, relaxado, quase aliviado. Ninguém parecia confuso. Ninguém parecia achar que Letícia tinha dito algo absurdo. Coloquei o garfo na mesa. "No meu apartamento?" "No seu quarto de hóspedes", Letícia corrigiu suavemente, como se eu tivesse me enganado sobre minha própria casa. "Só por 3 meses, até juntarmos uma reserva." Minha mãe sorriu de verdade. "Ah, que perfeito." Senti meu corpo inteiro parar. Eu nunca concordei com isso. Letícia revirou os olhos, já irritada por eu estar estragando a versão da realidade que ela preparara para todo mundo. "Não é grande coisa. Vamos pagar condomínio e supermercado. Não estamos pedindo para você nos sustentar." Bruno entrou antes que eu pudesse responder. "Se ficarmos com você uns meses, conseguimos zerar uns 4 ou 5 mil em dívidas. Respirar um pouco. Estou conseguindo mais horas." Disse isso com uma confiança que seria reconfortante se eu não tivesse ouvido a mesma frase dele nos últimos 3 anos. Meu pai pegou o saleiro e disse: "Parece uma solução inteligente de curto prazo." "Para quem?" perguntei antes de conseguir me conter. A mesa ficou em silêncio por meio segundo. Não um silêncio chocado, um silêncio irritado. "O tipo que diz que você saiu do papel que te deram." Letícia se inclinou para a frente. "Raquel, vamos. Você paga o financiamento de qualquer jeito. Aquele segundo quarto está vazio. Meu escritório, meu silêncio, minha rotina, o único canto da minha vida que era inteiramente meu, reduzido a metros quadrados não usados porque ela queria que fosse." "Vocês deviam ter falado comigo antes", eu disse. "Sabíamos que você ia pensar demais." Ela rebateu. "Você sempre faz isso. É simples. Família ajuda família." Depois sorriu quase orgulhosa. "Já contamos para as crianças. Elas estão animadíssimas. Estão chamando de grande festa do pijama." Aquela frase caiu como uma ameaça disfarçada de doçura. Não seja a pessoa que estraga a animação das crianças. Não seja a tia fria. Não diga não agora. Não na frente de todo mundo. Não seja esquisita com isso. Ela acrescentou levemente. Aquela frase voltava direto para a infância. Ela usava alguma versão dela em mim desde pequena. Não seja esquisita. Não seja dramática. Não transforme em problema. Tradução. Ignore seu desconforto para eu não ter que sentir o meu. "Na verdade, estou me mudando", eu disse. A mentira saiu tão rápido que quase não reconheci como minha. Eu não estava me mudando. Não tinha plano nenhum, mas precisava de algo. Qualquer coisa que comprasse um pouco de tempo, antes que isso virasse 6 pessoas e uma pilha de caixas no meu chão. Letícia franziu a testa. "O quê?" "Estou olhando opções", respondi, mantendo o rosto o mais neutro possível. Nada decidido. Era fraco, eu sabia, mas foi o suficiente para interromper o impulso por um momento. O resto do jantar mal lembro. As crianças rindo na outra sala.
Bruno falando de aluguel como se números atacassem pessoas inocentes pessoalmente. Minha mãe usando frases como por um tempinho e até eles se estabilizarem, como se temporário algum dia tivesse significado temporário na nossa família. Meu pai assentia com aquela mesma aprovação passiva que alisava toda a violação de limite há anos. Quando cheguei em casa, meu maxilar doía de tanto apertar. Abri a porta do apartamento e fiquei no silêncio por um minuto inteiro. Minha sala, meu sofá, minha cozinha, minha pequena paz ordeira e conquistada a duras penas. Depois olhei para o corredor em direção ao segundo quarto, meu escritório, e de repente conseguia ver beliches onde estava minha mesa, brinquedos de plástico no chão, copinhos de bico na bancada, 4 crianças esperando o banheiro enquanto eu tentava entrar em calls de trabalho, Bruno andando pela cozinha de meias, Letícia falando só mais uma semana, enquanto os meses se acumulavam. E pior, já via a história que contariam se eu dissesse não. Fria, egoísta, sem coração. Escolheu um escritório em casa em vez da família. Naquela noite, fiz o que sempre faço quando o pânico tenta escrever minha vida por mim. Abri uma planilha. Aba 1. Empréstimos Letícia. Aba 2. Custo estimado se eles se mudassem. Supermercado mais R. 7.800. Condomínio mais R. 650. Desgaste maior. Material para crianças. Danos aleatórios. Vagas extras. Emergências inevitáveis. O total nem importava tanto. O problema real não era o dinheiro. Era a suposição. A certeza aterrorizante com que todos na mesa agiram como se meu consentimento fosse opcional, porque eu tinha sido mole demais para impor antes. Nas 2 semanas seguintes, Letícia agiu como se já tivéssemos passado da fase de decisão. Contei para as crianças que vão ficar mais perto dos primos. Me mandou mensagem uma tarde. Pode me enviar as regras de mudança do prédio? Qual a situação das vagas? Podemos precisar de 2 por um tempo. Toda vez que eu respondia com alguma versão de precisamos sentar e conversar sobre isso, ela respondia com não se estresse, é temporário. Depois postou no Facebook, grande mudança chegando. Tão grata pela família que abre a casa quando os tempos são difíceis. Abençoada. Minha tia comentou, você tem a melhor irmã. Fiquei olhando aquele post com o coração na garganta. Eu ainda não tinha concordado, nem uma vez, nem em público, nem em particular, nem por acidente, mas Letícia já tinha começado a construir a narrativa, e eu sabia exatamente como essas coisas funcionam. Pessoas com direito sempre correm para contar a história primeiro. Logo eu acordava às 4h47 da manhã, coração acelerado, contando mentalmente escovas de dente no banheiro e tentando calcular quanto tempo levaria para uns meses virarem um ano. Ficava imaginando Bruno dizendo que estava perto de uma promoção, Letícia falando que o mercado estava brutal, minha mãe pedindo paciência pelo bem das crianças e eu mais uma vez virando a estrutura que sustentava o mau planejamento de todo mundo. O que eles não sabiam era que meu prédio tinha regras rigorosas. Eu tenho um apartamento em condomínio com limites claros de ocupação, sem sublocação de curto prazo, sem hóspedes de longo prazo sem aprovação, máximo de 4 pessoas por unidade. Só meu nome está na escritura, no financiamento e na documentação do condomínio. O planinho da Letícia exigia meu consentimento por escrito. Ela só nunca se deu ao trabalho de conseguir. Depois de mais uma rodada de pressão familiar no grupo, inclusive minha mãe perguntando casualmente se eu já tinha avisado meu chefe que talvez precisasse trabalhar mais de casa quando as crianças chegassem, marquei hora com um advogado de direito imobiliário que um amigo recomendou. Ele ouviu tudo e disse, deixa eu adivinhar. A família quer se mudar temporariamente e de repente você vira a vilã se disser não. Dobrou as mãos. Eles não têm nenhum direito legal de ocupar sua casa. Se começarem a usar aquela chave sem permissão, isso vira invasão. Se conseguirem entrar e estabelecer residência, fica complicado. O momento de traçar a linha é antes que uma única caixa atravesse sua porta. Olhei para ele por um segundo e fiz a pergunta que me consumia. Mas, eticamente eu sou horrível se não deixar? Ele deu um sorriso cansado, como quem já ouviu isso de gente demais igual a mim. Eticamente, os pais dessas crianças não deviam anunciar decisões de moradia sem conseguir consentimento. Você não é uma pessoa ruim por se recusar a ser a rede de segurança deles. Você é só o único adulto funcional numa sala cheia de gente que vive terceirizando consequências.
Aquela frase me acompanhou o caminho todo para casa. Quando cheguei, fiz uma lista. Trocar as fechaduras, colocar os limites por escrito, notificar o condomínio sobre tentativa de ocupação não autorizada, parar a ajuda financeira mensal, oferecer uma alternativa limitada que eu realmente suportasse. Às 14h13 daquele dia, enviei e-mail para Letícia e Bruno. Assunto: limites de moradia. Mantive calmo, curto. Disse que entendia o estresse deles. Revisei as regras do prédio e meus próprios limites. Disse claramente que não concordava em deixar Luz ou as crianças morarem no meu apartamento. Nem por alguns meses, nem de outra forma. O segundo quarto não estava disponível. Também disse o que podia oferecer. R$ 2.800 para custos de mudança ou depósito em outro lugar, ou hotel, Airbnb por 3 noites, se houvesse uma brecha entre contratos. Acrescentei que estava pausando toda a ajuda financeira contínua, porque precisava organizar meu próprio orçamento. Reli 3 vezes para garantir que soasse como limite, não manifesto, e enviei. 2 minutos depois, os pontinhos de digitação apareceram. Letícia: uau, então você realmente está fazendo isso por e-mail. Eu: se quiser falar por telefone, podemos. Letícia: não, estou tremendo agora. Não acredito que você se esconderia atrás de regras de ocupação. As crianças estavam tão animadas. Isso é sem coração. Depois o grupo da família explodiu. Mãe: Raquel, não dá para ajudar um pouco? Pai: não foi assim que te criamos. Letícia: apaga esse e-mail. Você está me fazendo parecer mendiga. Bruno: isso é frio. Não discuti. Não expliquei. Respondi só uma vez. Não vou hospedar vocês. Ofereci o que posso. Essa é minha resposta final. Depois chamei um chaveiro. A fechadura foi trocada naquela noite. O código da fechadura digital também. Ele refez a chave de emergência, a que funcionava com a antiga que Letícia ainda tinha. Quando terminou, fiquei dentro do apartamento com 2 chaves novas na mão e me senti ridícula por me sentir aliviada com metal. Mas alívio é alívio, mesmo quando chega parecendo paranoia. A seguir, enviei e-mail para o condomínio. Mantive clínico, sem drama, só fatos. Disse que houve tentativa de ocupação não autorizada por parentes. Esclareci que não aprovara nenhum morador adicional, hóspedes de longo prazo ou planos de mudança. Pedi que anotassem no meu arquivo. Queria toda a ambiguidade morta antes que alguém tentasse arrastar um colchão pela minha porta. Depois disso, sentei na mesa do segundo quarto, o quarto que aparentemente virara propriedade pública sem meu conhecimento, e fiquei olhando as paredes. Meu monitor brilhava, a lâmpada fazia o mesmo círculo suave de luz de sempre. Tudo parecia normal, o que de alguma forma piorava o pavor porque nada daquilo parecia normal mais. Nos 3 dias seguintes, Letícia continuou mandando mensagens, como se nenhuma das minhas palavras contasse. Pode me enviar o formulário de reserva do elevador? Acha que as crianças devem dormir em beliches? Ou o caçula divide com a gente? Tem toalhas suficientes ou levo mais? Toda a mensagem era estratégia, não conversa, não consentimento, só impulso. Se ela continuasse falando como se estivesse acontecendo, talvez eu cansasse e me rendesse como sempre. Talvez eu ouvisse tantas vezes sendo chamada de difícil que voltaria ao papel só para o barulho parar. Foi quando entendi o mecanismo real da minha família. Não era amor, era exaustão. Quem tolerasse mais pressão decidia a realidade. Pare de responder. Na sexta à tarde, meu vizinho Carlos me ligou. Ei, disse, baixando a voz na hora, o que me avisou que era fofoca ou problema. Tem uma caminhonete de mudança aqui fora com sua irmã. Ela acabou de dizer que estão se mudando para sua casa este fim de semana. Está tudo bem? Fechei os olhos. Que dia ela falou? Amanhã de manhã. Agradeci, desliguei e fiquei em silêncio total por uns 10 segundos. Depois comecei a me mover com aquela calma afiada que geralmente reservo para emergências de trabalho. Imprimi o e-mail para Letícia e Bruno. Imprimi as regras de ocupação do condomínio. Imprimi meus documentos de proprietária. Carreguei o celular. Coloquei o número do advogado nos favoritos. Depois coloquei um timer de 30 minutos no app de notas e escrevi uma frase embaixo. Não entre na versão da família da história. Na manhã seguinte, às 10h03, Carlos me mandou. Eles chegaram. Abri a porta e lá estava.
Uma caminhonete de mudanças estacionada na frente com o nome da empresa pintado. Um carrinho já carregado de caixas. 2 carregadores no corredor com expressões profissionais em branco de quem já viu demais e não planejava sentir nada disso. Letícia estava perto do elevador dirigindo o tráfego como se tivesse assinado o contrato. Bruno estava com as mãos nos bolsos, olhando o corredor com confiança irritada. As crianças não estavam com eles, o que me dizia que tinha sido planejado para a pressão máxima, sem caos máximo. Mais fácil forçar minha mão se os adultos controlassem a cena. Letícia me viu e sorriu rápido demais. Ah, aí está você. Abre mais a porta. Estamos bloqueando o corredor. Saí e puxei a porta quase fechada atrás de mim. Parem, eu disse. Ela congelou de verdade. Não porque eu soei alta, mas porque soei certa. O que há de errado com você? Sibilou, derrubando o ato alegre na hora. Você leu o meu e-mail, eu disse. Não estou concordando com isso. Vocês não vão morar aqui. Aquele e-mail foi loucura. Você não quis dizer aquilo. Estava estressada do trabalho. Ela riu uma vez, incrédula. Conversamos sobre isso na casa da mamãe. Todo mundo concordou. Você não pode mudar de ideia na última hora. Eu não mudei de ideia. Eu nunca concordei. Ela dispensou com a mão como se fosse detalhe técnico. As coisas das crianças estão empacotadas. Demos aviso no antigo lugar. Não podemos simplesmente achar outro lugar magicamente. Estamos literalmente sem teto agora. Bruno deu um passo com aquele tom falso de calma que homens usam quando querem crédito por não soar abertamente ameaçador. Olha, Raquel, já contamos para as crianças que isso vai acontecer. Não nos faça dizer para elas que você se importa mais com seu escritório do que com a família. Lá estava, limpo, simples, familiar. Todo o argumento reduzido a uma acusação moral. Não limites, não consentimento, não acesso legal à minha casa. Só eu versus crianças, eu versus família, eu versus compaixão. Normalmente era o ponto em que eu cedia. Não dessa vez. Não estou deixando vocês na rua, eu disse. Vocês escolheram dar aviso sem acordo por escrito meu, sem outro contrato, sem reserva. Isso não é culpa minha. Os olhos de Letícia se encheram na hora. Teria sido convincente se eu não tivesse visto a sequência antes. Mágoa, lágrimas, vergonha pública. Reescrever a narrativa. Você realmente está fazendo isso na frente dos carregadores, sussurrou. Está bem com meus filhos acabando no carro? O carregador principal olhou para o chão de repente com interesse intenso. Peguei o celular. Não estou bem com seus filhos no carro, por isso ofereci R$2.800 ou 3 noites de hotel. A oferta ainda está de pé, mas vocês não vão morar no meu apartamento. Ela rebateu na hora. Você não pode trancar a família para fora. Isso é ilegal ou algo assim. Eu tenho uma chave. Levantou como prova do destino. Não mais, eu disse. As fechaduras foram trocadas 3 dias depois do e-mail. Vocês não moram aqui. Nunca moraram. Não tem direitos de inquilino neste prédio. Bruno me encarou. Você falou com o advogado? Sim, respondi. E notifiquei o condomínio que não autorizo ocupantes adicionais. Se tentarem forçar entrada ou ficar sem minha permissão, a segurança vai tratar como invasão, não mal-entendido familiar. Invasão. Isso acertou nele mais que tudo. Homens como Bruno ficam confortáveis na vagueza. Quando vira formal, documentado, executável, a confiança escorre rápido. Letícia me olhou como se eu tivesse virado outra pessoa. Talvez tivesse. Você é inacreditável, disse finalmente, voz tremendo agora. Não sei se de raiva ou humilhação. Depois de tudo que fiz por você. Isso quase me fez rir. Depois de tudo que fiz por você. Pensei nas noites em que transferi dinheiro antes de comprar supermercado para mim, nas tardes em que saí mais cedo do trabalho para buscar as crianças porque ela e Bruno estavam presos, nos fins de semana em que meu apartamento parou de parecer meu porque a chave que dei para emergências virou permissão para conveniência. Pensei na planilha ainda no meu laptop com R, 40 mil destacado em amarelo limpo. O total de todos os pequenos resgates que ela já tinha esquecido porque gratidão tem vida curta quando o direito fala por ela. Em vez de rir, eu disse, já te dei mais de R, 40 mil nos últimos ano e meio. Cuidei dos seus filhos, saí do trabalho para ajudar. Dei aquela chave para emergências, não para você decidir que minha casa era seu plano B. Não vou mais fazer isso. Isso não foi o que aconteceu. Ela rebateu, voz subindo rápido.
Você está distorcendo tudo. Sempre faz isso. Faz tudo parecer transação comercial, porque não consegue ser humana uma vez na vida. Abri o fio de e-mails no celular. Dia 3 de abril você me perguntou sobre o segundo quarto. Dia 7 você anunciou para toda a família que ia morar comigo. Dia 15 eu enviei e-mail claro dizendo não e oferecendo outra ajuda. Vocês ignoraram e contrataram caminhonete mesmo assim. Isso não é mal entendido. É vocês se recusando a ouvir a palavra não. O corredor ficou muito quieto. Um dos carregadores lentamente puxou o carrinho alguns centímetros para trás, como se tentasse não virar testemunha de algo mais feio do que assinara. Bruno olhou entre mim e Letícia, maxilar travado, mas ainda sem dizer muito. Isso me disse que ele finalmente começara a entender. Não havia combinação mágica de pressão e vergonha pública que abriria minha porta da frente. Letícia mudou de tática. Você não está bem, disse suavemente, quase com pena. Isso não é você. Tem andado estranha ultimamente, sempre falando de limites, estresse e precisar de espaço. Sua terapeuta, que colocou isso na sua cabeça? Olhei para ela e senti algo dentro de mim gelar da forma mais limpa possível. Porque lá estava, não só direito, mas desprezo. A crença de que se eu parasse de dar o que ela queria, alguém devia ter me quebrado. Sim, eu disse. A terapia me ajudou a entender que tenho direito a uma casa que não é recurso público. A boca dela se abriu. Por um segundo ninguém disse nada. Respirei fundo e me forcei a dizer o resto calmamente, porque calma era a única coisa que tornava a verdade impossível de distorcer. Minha oferta continua a mesma. Vou te enviar R$ 2.800 agora. Reservo 2 quartos de hotel por 3 noites. Até sento com vocês amanhã. Ajudo a fazer orçamento e ligo para locadores se quiserem. Mas vocês não vão morar no meu apartamento hoje, nem na próxima semana, nem no próximo mês. Isso é definitivo. Ela me encarou por um longo tempo e eu via o cálculo acontecendo atrás dos olhos. Se aceitasse o hotel, admitiria que eu tinha oferecido ajuda. Se recusasse, poderia manter a história mais limpa. Minha irmã virou as costas para nós. Minha irmã escolheu paredes em vez de crianças. Minha irmã nos deixou sem nada. Você realmente vai ficar aí e ver a gente ir embora sem ter para onde ir? Sussurrou. Antes que eu respondesse, Bruno murmurou. Não baixo o suficiente. Nunca devíamos ter contado nada para ela. Foi a primeira frase honesta que qualquer um dos dois falou a manhã toda. Olhei para a caminhonete, as caixas, os carregadores, os celulares nas mãos deles, as chaves do carro, o dinheiro que gastaram nesse espetáculo em vez de depósito em algum lugar real. Vocês têm uma caminhonete cheia de coisas, eu disse. 2 adultos com celulares funcionando e 2 mãos. Tem opções. O que não tem é meu quarto de hóspedes. Nem hoje, nem nunca. Bruno olhou para o lado primeiro. Isso importou mais do que eu esperava. O rosto de Letícia endureceu em algo plano e furioso. Fica com seu dinheiro, disse. A gente se vira. Passou por mim empurrando o ombro no meu e mal registrei. Passei tantos anos me preparando para a raiva dela que agora, finalmente, quando chegou, parecia pequena. Ela desceu o corredor e disse aos carregadores que houve algum problema com o prédio. Bruno pegou o celular e foi para o elevador, já ligando para alguém. Ouvi ele dizer, talvez a gente tenha que voltar para a casa da minha mãe por um tempo. Por um tempo. Então eles tinham para onde ir afinal. Claro que tinham. Só queriam um lugar que custasse menos e desse mais. O meu. O carregador começou a empurrar o carrinho de volta para o elevador. Um deles me deu o olhar mais breve. Não exatamente amigável, mas não mau. O olhar dizia, sei o que é isso. Já vi antes. Boa sorte. Depois foram embora. A coisa toda durou menos de 20 minutos. Voltei para dentro do apartamento e fechei a porta. Por um segundo fiquei só ali com a mão na fechadura, ouvindo o silêncio se acomodar ao meu redor. Minha sala parecia exatamente a mesma de 1 hora antes, mas eu não. Me sentia esvaziada, trêmula, quase irreal, como se tivesse pulado de algum lugar alto e ainda não tivesse batido no chão. Sentei no sofá e tentei respirar normalmente. Durou uns 10 minutos. Depois o grupo da família explodiu. Letícia, pessoal. A Raquel simplesmente nos trancou para fora depois de prometer que podíamos ficar. As crianças estão chorando, sem ideia do que fazer agora. Mãe, Raquel, o que é isso?
Sua irmã está dizendo que você literalmente fechou a porta na cara deles? Pai, não foi assim que te criamos. Fiquei olhando a tela e por um velho e perigoso segundo quase liguei. Quase caí no ritmo familiar de explicar, defender, suavizar, pedir desculpas pelo tom, desculpas pelos fatos, desculpas por fazer todo mundo se sentir mal por algo que eles escolheram fazer. Em vez disso, tirei print do meu e-mail e joguei no grupo. Depois digitei. Disse claramente não na terça e ofereci ajuda de outras formas. Ignoraram e apareceram com caminhonete mesmo assim. Troquei as fechaduras porque a chave era para emergências, não para ignorar meus limites. Não vou discutir isso mais. Minha mãe mandou um parágrafo sobre família vir antes das regras, e como eu não entendia o que era ter filhos. Depois Tiago, que tinha ficado estranhamente quieto o tempo todo, escreveu: "Para ser sincero, ela está pagando as coisas deles há séculos. Talvez devessem ter perguntado antes." Pisquei para a tela. Tiago me defendendo foi tão inesperado que parecia avistar vida selvagem em um estacionamento. Letícia imediatamente começou a mandar mensagem privada para ele. Só que na agitação derrubou um meinai Dove Zero Fort principal, chamando ele de traidor e perguntando como podia ficar do meu lado. Pela primeira vez no dia, ri, não porque era engraçado exatamente, mas porque o absurdo finalmente abriu algo. Nos dias seguintes, as táticas giraram exatamente como eu esperava. Culpa. Você vai se arrepender quando as crianças perguntarem por que a tia abandonou elas. Raiva. Você se importa mais com planilhas do que com pessoas. Sempre foi assim. Campanha de difamação. Letícia postou coisas vagas no Facebook sobre descobrir as cores verdadeiras das pessoas em tempos difíceis. Sobre irmãos que amam dinheiro mais que sobrinhos. Sobre família que não está presente quando importa. Não respondi, nem em público nem em particular. Silenciei o grupo. Criei filtro de e-mail para mensagens com palavras como sem teto, egoísta, fria e decepcionada irem direto para uma pasta que não abria. Enviei a conta do chaveiro para mim e guardei com o resto da documentação. Cancelei a transferência recorrente de R$1.900 que ainda mandava para Letícia e redirecionei aquele dinheiro para uma poupança que renomeei como Fundo Paz Terapia. O condomínio me enviou e-mail confirmando que meu arquivo agora refletia que nenhum ocupante adicional era autorizado. A segurança tinha sido informada. Meu advogado respondeu que eu tinha lidado com o encontro exatamente certo. As proteções práticas seguraram. Emocionalmente, porém, me sentia destruída. Não porque achasse que tinha tomado a decisão errada, mas porque meu corpo ainda não sabia interpretar segurança. Passei tanto tempo vivendo dentro das emergências dos outros que a paz parecia suspeita, como se tivesse esquecido algo importante e o desastre fosse notar a qualquer minuto. 2 semanas depois, comecei a fazer terapia com uma especialista em filhos adultos de famílias caóticas. Na segunda sessão, depois que contei que ainda me sentia fisicamente enjoada quando repassava aquela manhã, ela disse: "Você está em abstinência." Franzi a testa. "De quê?" "De ser a consertadora", disse gentilmente. "Você foi condicionada a acreditar que se os outros estão chateados, você é responsável por resolver. Então segurar um limite parece machucá-los, mesmo quando tudo que você está fazendo é se recusar a ser usada." Olhei para minhas mãos. "Sou a vilã?" Ela inclinou a cabeça. "Vilã para quem? Para o sistema familiar que depende de você absorver as consequências de todo mundo? Sim. Para si mesma? Absolutamente não." Aquela resposta ficou comigo mais tempo que qualquer mensagem raivosa. A explosão imediata esfriou para algo mais quieto depois disso, uma guerra fria. Letícia parou de mandar mensagem. Mamãe me enviava links de artigos sobre comunidade e perdão sem comentário, o que de alguma forma parecia mais manipulador do que se gritasse. Papai ligou uma vez para dizer: "Sua irmã está sofrendo." Depois mudou de assunto para futebol quando respondi: "Eu também." E ainda assim, o mundo não acabou. Continuei pagando meu financiamento. Continuei usando o segundo quarto como escritório. Comecei a dormir a noite inteira com mais frequência. Meu apartamento voltou a parecer meu. Talvez pela primeira vez desde que entreguei aquela chave e disse a mim mesma que era inofensivo. 9 meses depois, em janeiro, vi Letícia pela primeira vez desde o corredor. Foi na festa de aniversário de uma criança.
Uma daquelas tardes barulhentas, cheias de açúcar, onde pais ficam em grupos fingindo relaxar enquanto mantêm um olho no caos. Quase não fui, mas era de uma amiga em comum e prometi a mim mesma que pararia de evitar salas inteiras só porque minha família podia estar nelas. Vi Letícia perto da mesa de lanches. Por um segundo nenhuma de nós se moveu. Depois ela veio mais devagar do que eu esperava, como se não tivesse certeza de como essa versão de nós devia funcionar. Ei, disse. Ai. Parecia estranho. Não explosivo, não emocional, só desconhecido. Como falar com alguém que eu conhecia muito bem e agora não conhecia. Como está o lugar? Perguntou. Bom, eu disse. Quieto. Ela deu uma risada curta, mas sem muito humor. Achamos uma casa mais para fora. Aluguel mais alto do que queríamos. A mãe do Bruno teve que fiar. Que bom. Vocês acharam algo? É. Olhou para as crianças correndo em círculos com glacê no rosto. Estamos nos virando. Houve uma pausa. Você realmente me pegou de surpresa aquele dia, disse finalmente. Segurei o olhar dela. Eu te enviei um e-mail. Ela assentiu devagar. É, enviou. Hesitou, depois deu de ombros um pouco. Você sempre cedia antes. Achei que faria isso dessa vez também. Lá estava. Sem mal-entendido, sem confusão, sem trágica falha de comunicação. Só expectativa. Ela nunca acreditara que meu não era real, porque historicamente nunca tinha sido. Na minha cabeça, ouvi a versão daquele momento que nunca disse em voz alta. Não fui eu que te peguei de surpresa. Fui eu finalmente parando de me pegar de surpresa. Em voz alta só disse, eu quis dizer. Ela me olhou por um segundo como se tentasse decidir se discutia, mas algo no meu rosto deve ter respondido por ela. As crianças sentem sua falta, disse em vez disso. E mais suave agora. Aquilo acertou. Claro que acertou. Era a única parte que sempre fora real para mim. Também sinto falta deles, eu disse. Fico feliz em vê-los. Só não vou ser responsável por abrigar 6 pessoas nunca. Ela se encolheu um pouco. Isso é duro. Claro, eu disse. Não duro. Claro. Outra pausa. Essa não era pesada, só quieta. Acho que... Começou, depois parou. Acho que a gente achava que você sempre estaria lá. Quase sorri. Vocês estavam certos, eu disse. Só que eu não sou mais assim. Ela assentiu uma vez, como se algo naquela resposta tivesse se acomodado, mesmo que não gostasse. Tá bom, disse. E foi isso. Sem pedido de desculpas, sem reconciliação dramática, sem compreensão repentina. Só a verdade, finalmente falada sem distorção. Ficamos ali mais um momento. Depois alguém chamou o nome dela e ela se virou para as crianças. Fiquei olhando ela ir, depois saí para tomar ar. A coisa estranha sobre a paz é como ela é quieta. Eu costumava achar que sentiria como vitória, como fogos de artifício ou uma sensação alta e inegável de que tinha feito algo importante. Em vez disso, parecia ficar num estacionamento depois que uma festa longa e caótica terminou. A música acabou, o barulho acabou, só espaço. 3 meses depois do corredor virar limite, e quase 1 ano depois de tudo começar a se desenrolar, minha vida parecia simples. Ainda tinha o mesmo emprego. Ainda morava no mesmo apartamento. Meu segundo quarto ainda era meu escritório, exatamente onde deixei. Mas tudo dentro daquela vida parecia diferente, mais leve, mais limpo, como se tivesse tirado uma pressão constante que nem percebia que estava lá até sumir. Dormia melhor, comia melhor. Parei de checar o celular a cada 5 minutos, me preparando para a próxima emergência que de alguma forma viraria minha responsabilidade. O dinheiro ajudou também. Claro, não sangrar centenas todo mês fez diferença. Mas não era realmente sobre isso. Era sobre não ser a solução silenciosa para problemas que não criei. Algumas semanas depois da festa, recebi mensagem do Tiago. Ei, dizia, nunca falei isso direito, mas você estava certa. Fiquei olhando um tempo antes de responder. Sobre o quê? Sobre tudo, ele escreveu. A gente estava se apoiando em você demais. Não percebi o quanto tinha ficado ruim. Isso me surpreendeu mais que tudo. Não porque Tiago fosse incapaz de entender, mas porque ele sempre tinha sido parte do sistema que tornava fácil não entender. Obrigada, digitei de volta. Foi o suficiente. Nem tudo precisava ser conversa longa. Nem tudo precisava ser consertado. Algumas coisas só precisavam ser reconhecidas. Naquela noite,
Sentei no sofá com uma xícara de café e nenhum ruído de fundo, nenhuma tensão, nenhuma sensação de que estava prestes a ser pedida alguma coisa. Pensei na versão de mim de um ano atrás, aquela que teria aberto a porta sem protesto, convencido a si mesma que era temporário e lentamente desaparecido dentro da vida de outra pessoa. Não a odiava. Entendia ela. Achava que dizer não significava não amar a família. Achava que ser boa significava estar disponível. Achava que paz vinha de manter todo mundo confortável. Estava errada. Paz vinha de falar a verdade e deixar as pessoas reagirem como precisassem reagir. Paz vinha de entender que amor sem limites não é amor, é acesso. Agora sei. Você pode amar as pessoas e ainda trancar sua porta. Pode se importar com crianças e ainda se recusar a deixar os pais usarem você. Pode ser família e ainda dizer não. E quando finalmente faz, não perde tudo.